Tudo começou quando Israel estava sob o domínio e opressão dos filisteus. Porém, Sansão nasceu em Nazaré e foi escolhido por Deus para cumprir sua obra em Israel. E lhe foi dada força extraordinária para isso. O livro dos Juízes contém a história de sua vida. Novamente, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o Senhor os entregou aos filisteus por 40 anos. Juízes 13, versículo 1. Nesse ponto, o autor nos apresenta um homem chamado Manoá, cuja esposa não podia conceber. Juízes 13, versículo 2. E havia um certo homem de Zorá, da família dos Danitas, cujo nome era Manoá, e sua esposa era estéril e não gerava. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: "Você dará à luz a um filho, e esse filho, esse milagre, seria o próximo libertador de Israel." Juízes 13, versículo 3. E o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: "De fato, agora você é estéril e não tem filhos, mas você conceberá e dará à luz a um filho." Esse é um evento único que aconteceu várias vezes na Bíblia, como o nascimento de Isaac no Antigo Testamento e João no Novo Testamento. Esse menino prometido cresceria para salvar Israel do poder dos filisteus. Com esse papel, veio uma condição de trabalho que nenhum dos outros juízes teve. O anjo disse à esposa de Manoá para criar a criança de acordo com o voto de Nazireu. Esse voto é explicado em Números 6, versículos 1 a 5. O Senhor disse a Moisés: "Fale aos israelitas e diga-lhes, se um homem ou mulher deseja fazer um voto especial, um voto de dedicação ao Senhor como nazireu, eles devem abster-se de vinho e outras bebidas fermentadas, e não devem beber vinagre feito de vinho ou outras bebidas fermentadas. Eles não devem beber suco de uva ou comer uvas ou passas. Enquanto permanecerem sob seu voto de nazireu, eles não devem comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou cascas. Durante todo o período de seu voto de nazireu, nenhuma navalha pode ser usada em sua cabeça. Eles devem ser santos até que o período de sua dedicação ao Senhor termine. Eles devem deixar o cabelo crescer longo. Isso significava que ele não podia beber vinho ou cerveja, e ele não podia aparar o cabelo. Curiosamente, o anjo aconselhou a mulher a não consumir vinho ou cerveja enquanto estava grávida, nem comer nada impuro. Isso significava que seu filho seria consagrado a Deus como nazireu, mesmo enquanto ainda estava no útero. Apesar do fato de que o visitante celestial estava falando diretamente com ela, a mulher foi ao seu marido e informou-o do que havia acontecido. Juízes 13, versículos 8 a 13. Então Manoá orou ao Senhor e disse: "Ó meu Senhor, por favor, deixe o homem de Deus que você enviou vir até nós novamente e nos ensinar o que devemos fazer pelo filho que vai nascer." E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio novamente à mulher, enquanto ela estava sentada no campo. Mas Manoá, seu marido, não estava com ela. Então a mulher correu com pressa e contou ao seu marido e disse a ele: "Olha, o homem que veio a mim outro dia acabou de aparecer para mim." Então Manoá se levantou e seguiu sua esposa. Quando ele chegou ao homem, ele lhe disse: "Você é o homem que falou com esta mulher?" E ele disse: "Eu sou." Manoá disse: "Agora deixe suas palavras se tornarem realidade. Qual será a regra de vida do menino e seu trabalho?" Então o anjo do Senhor disse a Manoá: "De tudo o que eu disse à mulher, deixe-a ter cuidado. Ela não pode comer nada que venha da videira, nem pode beber vinho ou bebida semelhante, nem comer nada impuro. Tudo o que eu lhe ordenei, deixe-a observar." Manoá provavelmente o confundiu com um mero homem enviado pelo Senhor e disse: "Por favor, fique aqui, e nós prepararemos um cabrito jovem para você." O visitante concordou em ficar, mas disse que não comeria nada. Seria mais apropriado para o casal oferecer uma oferta queimada. Quando Manoá colocou a oferta queimada sobre uma pedra como solicitado, o visitante fez algo milagroso. Ele subiu na chama e foi para o céu. No local, Manoá e sua esposa caíram de rosto no chão.
De repente, Manoá estava aterrorizado e disse: certamente vamos morrer porque vimos Deus. Ele corretamente equiparou o anjo do Senhor com Deus. Juízes 14, versículos 19 a 24. Então Manoá pegou o cabrito jovem com a oferta de grãos e a ofereceu sobre a pedra ao Senhor. E ele fez uma coisa maravilhosa, enquanto Manoá e sua esposa olhavam. Aconteceu enquanto a chama subia em direção ao céu do altar. O anjo do Senhor acendeu na chama do altar. Quando Manoá e sua esposa viram isso, eles caíram de rosto no chão. Quando o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá e sua esposa, então Manoá soube que ele era o anjo do Senhor. E Manoá disse à sua esposa: certamente morreremos porque vimos Deus. Mas sua esposa lhe disse: se o Senhor quisesse nos matar, ele não teria aceito uma oferta queimada e uma oferta de grãos de nossas mãos, nem teria nos mostrado todas essas coisas, nem nos teria dito tais coisas neste momento. Assim, a mulher deu à luz um filho e chamou-o de Sansão. E a criança cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir sobre ele em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. A esposa de Manoá nomeou seu filho Sansão. Deus o abençoou e o Espírito do Senhor começou a movê-lo, preparando Sansão para o trabalho que lhe foi preparado. Sansão tomou algumas decisões de vida questionáveis para um homem que havia sido separado para o serviço de Deus desde o nascimento. Isso acabou provando que Deus pode usar uma pessoa apesar dela mesma. Sansão desceu a Timnate e viu ali uma jovem filisteia. Ele disse aos seus pais que queria casar-se com ela. Seus pais tentaram inserir sabedoria em sua vida, dizendo-lhe que ele não deveria se casar com alguém que não fazia parte do povo de Deus. Mas eles não sabiam que seu interesse nessa mulher em particular era do Senhor, que queria que os filisteus proporcionassem uma oportunidade para um confronto. Juízes 14, versículos 1 a 4. Sansão foi a Timnate e viu lá uma jovem filisteia. Quando voltou, disse a seu pai e sua mãe: eu vi uma mulher filisteia em Timnate. Agora consiga-a para mim como minha esposa. Seu pai e sua mãe responderam: não há uma mulher aceitável entre seus parentes ou entre todo o nosso povo. Você precisa ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Mas Sansão disse a seu pai: consiga-a para mim, ela é a certa para mim. Seus pais não sabiam que isso era do Senhor, que estava buscando uma ocasião para confrontar os filisteus, pois naquele tempo eles estavam governando sobre Israel. Sansão foi atacado por um jovem leão em sua jornada para Timnate, onde sua futura esposa morava. E o Espírito do Senhor veio sobre ele com força, e ele rasgou o leão em pedaços com as próprias mãos. Isso foi uma forte indicação de que ele havia sido escolhido e habilitado por Deus para uma missão sobrenatural. Em Juízes 14, versículos 5 a 7, Sansão desceu a Timnate com seu pai e sua mãe. Ao se aproximarem das vinhas de Timnate, de repente um jovem leão veio rugindo em sua direção. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, de modo que ele rasgou o leão em pedaços com as próprias mãos, como teria rasgado um cabrito. Mas ele não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Depois ele desceu e conversou com a mulher, e gostou dela. Sansão escolheu propor um enigma aos filisteus durante uma festa que provavelmente deveria funcionar como sua festa de noivado. O prêmio para quem resolvesse o enigma dentro de uma semana seriam 30 mudanças de roupa. Nos dias bíblicos, um conjunto adicional de roupas era um sinal de honra e dignidade. Pensando em sua recente caçada e no mel que a acompanhava, Sansão exclamou: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Juízes 14, versículos 10 a 14. Agora seu pai desceu para ver a mulher e lá Sansão realizou uma festa, como era costume para os jovens. Quando as pessoas o viram, escolheram 30 homens para serem seus companheiros. Deixe-me contar-lhes um enigma.
Disse Sansão a eles: se vocês conseguirem me dar a resposta dentro dos 7 dias da festa, eu lhes darei 30 roupas de linho e 30 conjuntos de roupas. Se vocês não conseguirem me dizer a resposta, vocês devem me dar 30 roupas de linho e 30 conjuntos de roupas. Diga-nos seu enigma, eles disseram. Vamos ouvir. Ele respondeu: do comedor, algo para comer. Do forte, algo doce. Por 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. Os filisteus ficaram enfurecidos quando não conseguiram entender o que isso significava. Os homens ameaçaram matar a noiva de Sansão, que também era uma das suas, e sua família, a menos que ela conseguisse fazer com que Sansão revelasse a resposta e a compartilhasse com eles. Assustada, ela chorou na frente de Sansão por 7 dias, e finalmente ele não aguentou mais porque ela havia insistido tanto. Como resultado, ele revelou a solução para ela. Mais tarde, quando o homem filisteu repetiu a resposta, Sansão soube como eles a haviam obtido. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele matou 30 homens filisteus em outra cidade, dando suas roupas a esses homens para manter o acordo que havia feito. Depois disso, ele voltou para casa, mas não com sua esposa. Depois de algum tempo, Sansão causou mais destruição aos filisteus. Ele queria visitar sua esposa, mas o pai dela não permitiu que ele entrasse no quarto dela. Ele a tinha dado a outro homem, assumindo que Sansão não estava feliz com ela. Ele destruiu suas colheitas, pegando 300 raposas, amarrando suas caudas juntas com cordas e tochas, acendendo-as e soltando-as nos campos deles. Juízes 15, versículos 1 a 5. Mais tarde, no tempo da colheita do trigo, Sansão pegou um cabrito jovem e foi visitar sua esposa. Ele disse: vou ao quarto de minha esposa. Mas seu pai não o deixou entrar. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que eu a dei ao seu companheiro. Não é a irmã mais nova dela mais atraente? Pegue ela em vez disso. Sansão lhes disse: desta vez tenho o direito de me vingar dos filisteus. Eu realmente os prejudicarei. Então ele saiu e pegou 300 raposas e as amarrou cauda a cauda em pares. Ele então prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no trigo em pé dos filisteus. Ele queimou os feixes e o trigo em pé, juntamente com os vinhedos e os olivais. Os filisteus retaliaram, matando a esposa de Sansão e o pai dela. E Sansão, por sua vez, vingou os assassinatos com suas próprias mãos. Juízes 15, versículos 6 a 8. Quando os filisteus perguntaram: quem fez isso? Foi-lhes dito: Sansão, o genro do Timnita, porque sua esposa foi dada ao seu companheiro. Então os filisteus subiram e queimaram ela e seu pai até a morte. Sansão disse a eles: já que vocês agiram assim, juro que não vou parar até me vingar de vocês. Ele os atacou ferozmente e matou muitos deles. Depois, ele desceu e ficou em uma caverna na rocha de Etã. Os filisteus sitiaram uma aldeia em Judá para retribuir Sansão, enquanto ele se escondia em uma caverna. Para apaziguar os filisteus, 3.000 homens de Judá foram prender Sansão, dizendo que ele havia trazido problemas sobre eles ao irritar os opressores filisteus. Não perca a ironia aqui. Eles escolheram entregar aos filisteus o homem que Deus havia enviado para salvá-los dos filisteus. Sansão concordou em ir com eles apenas depois que prometeram não matá-lo eles mesmos. Juízes 15, versículos 12 a 13. Eles disseram a ele: viemos amarrar você e entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jurem para mim que vocês mesmos não me matarão. Combinado, eles responderam. Nós só vamos amarrá-lo e entregá-lo a eles, nós não vamos matá-lo. Então eles o amarraram com 2 cordas novas e o levaram para fora da rocha. Quando os filisteus viram Sansão amarrado se aproximando, gritaram. Mas naquele momento exato, o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão de forma poderosa.
Isso foi uma má notícia para os filisteus. Você não quer que o Espírito do Senhor desça poderosamente sobre alguém com quem você está lutando. Os inimigos de Sansão estavam em desvantagem porque ele estava empoderado pelo Espírito de Deus. Dada a sua força, as cordas usadas para amarrá-lo eram insignificantes. Ele encontrou uma mandíbula fresca de jumento e usou-a para matar 1000 homens. Ele conseguiu realizar o que teria sido impossível sem a ajuda do Senhor. Juízes 15, versículos 14 a 15. Quando ele se aproximou de Leí, os filisteus vieram em sua direção, gritando. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. As cordas em seus braços tornaram-se como linho chamuscado e as amarras caíram de suas mãos. Encontrando uma mandíbula fresca de jumento, ele a pegou e abateu 1000 homens. Depois de terminar seu julgamento sobre os filisteus, Sansão ficou extremamente sedento e clamou ao Senhor. O Senhor graciosamente respondeu, restaurando seu vigor ao criar uma fonte ali. Foi apelidada de fonte do que clamou por Sansão, e ele julgou Israel por 20 anos. Juízes 15, versículos 18 a 20. Porque ele estava muito sedento, ele clamou ao Senhor. Você deu a seu servo esta grande vitória. Devo agora morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos. Então Deus abriu o lugar oco em Leí e água saiu dele. Quando Sansão bebeu, sua força retornou e ele reviveu. Então, a fonte foi chamada En-Hacoré e ainda está lá em Leí. Sansão liderou Israel por 20 anos nos dias dos filisteus. Quando o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão, ele foi acompanhado por atividades milagrosas. No Antigo Testamento, o Espírito do Senhor desceu sobre as pessoas em resposta a circunstâncias específicas. Desde os tempos do Novo Testamento, porém, o Espírito do Senhor passou a habitar em cada crente. Efésios 1, versículos 13 a 14. Em quem também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Romanos 8, versículo 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso significa que do lado da cruz, a presença sobrenatural de Deus não está relacionada com o Espírito vindo sobre os crentes, mas com a plenitude do Espírito atuando dentro de nós. O Espírito veio poderosamente sobre Sansão para propósitos sobrenaturais. Esse mesmo Espírito ainda está conosco hoje. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, estamos tão preocupados em viver a vida de acordo com as regras do mundo que esquecemos de reconhecer sua presença em nossas vidas. Devemos, por outro lado, ser cheios do Espírito, o que essencialmente implica viver sob sua autoridade. Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. As escolhas pessoais de Sansão tornam-se ainda mais preocupantes neste ponto da narrativa. Sansão foi a Gaza, onde viu uma prostituta e deitou-se com ela. Agora, por anos, o povo de Israel havia se prostituído com outros deuses. Juízes 2, versículo 17. E todavia não deram ouvidos aos seus juízes. Antes, prostituíram-se após outros deuses e inclinaram-se diante deles. Desviaram-se depressa do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. Eles haviam comprometido abertamente com a cultura circundante e traído o Senhor. E nesta temporada de sua vida, Sansão, o líder, estava vivendo abertamente de uma maneira que refletia o que Israel havia estado fazendo. Essa tendência seria sua ruína. Os filisteus em Gaza descobriram que Sansão estava com a prostituta e pensaram que o tinham encurralado. Eles guardaram a saída da cidade.
Mas quando Sansão estava pronto para sair, simplesmente pegou as portas do portão da cidade, junto com os 2 postes, e os arrancou, barra e tudo. Ele os colocou sobre seus ombros e os levou ao topo da montanha com vista para Hebrom. Você ou eu não poderíamos carregar essas portas massivas, nem mesmo uma distância de blocos em terreno plano. Esta cena serve como prova de que, embora Sansão estivesse fora da vontade de Deus, naquilo que estava fazendo, Deus ainda não o havia deixado. Sansão estava em uma espiral descendente quando Dalila entrou em sua vida e ele se apaixonou por ela. Juízes 16, versículos 1 a 4, descreve um evento significativo na vida de Sansão. Certo dia, Sansão foi a Gaza, onde viu uma prostituta e decidiu passar a noite com ela. A notícia de sua presença se espalhou e as pessoas de Gaza cercaram o lugar, esperando em emboscada toda a noite na porta da cidade. Eles planejaram matá-lo ao amanhecer. No entanto, Sansão só ficou lá até a metade da noite. Então ele se levantou, agarrou as portas do portão da cidade, junto com os 2 postes, arrancou-os, barra e tudo. Ele os carregou até o topo do monte, que fica de frente para Hebrom. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Não está claro se Dalila era uma filisteia, mas suas lealdades estavam com eles e com o dinheiro deles. Os líderes filisteus a convenceram a persuadir Sansão a confidenciar a ela de onde vinha sua grande força, para que pudessem dominá-lo, amarrá-lo e torná-lo impotente. Eles prometeram uma grande quantia de dinheiro pela ajuda dela. Juízes 16, versículo 5, relata que os governantes dos filisteus disseram a ela: se você conseguir induzi-lo a mostrar o segredo de sua grande força e como podemos dominá-lo, para que possamos amarrá-lo e subjugá-lo, cada um de nós lhe dará 1.100 ciclos de prata. 3 vezes, Dalila tentou descobrir o segredo enquanto os filisteus aguardavam em emboscada. Em cada ocasião, Sansão contou uma história falsa sobre a fonte de sua força, mas ela persistentemente o desgastou. No final, Dalila usou o mesmo truque que a noiva de Sansão havia usado quando o traiu para os filisteus. Ela implorou: como você pode dizer "eu te amo" quando seu coração não está comigo? Juízes 16, versículos 6 a 14, narra que Sansão disse a ela: se alguém me amarrar com 7 cordas de arco frescas que não foram secadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Os filisteus então trouxeram 7 dessas cordas de arco frescas que não haviam sido secadas, e ela o amarrou com elas. Com homens escondidos no quarto, ela chamou por ele: Sansão, os filisteus estão sobre você. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta um fio quando chega perto de uma chama. Assim, o segredo de sua força não foi descoberto. Então, Dalila disse a Sansão: você me fez de tola, você mentiu para mim. Diga-me agora como você pode ser amarrado. Ele respondeu: se alguém me amarrar com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Novamente, com homens escondidos no quarto, ela chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem fios. Dalila então disse a Sansão: todo esse tempo você tem me feito de tola e mentido para mim. Diga-me como você pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer as 7 tranças do meu cabelo no tecido do tear e apertá-lo com o pino, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças de seu cabelo no tecido e apertou com o pino. Mais uma vez, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou do sono e arrancou o pino do tear junto com o tecido. Ela também o acusou de zombar dela. Claro que ela não o prepararia dessa maneira se realmente o amasse. Ele finalmente lhe contou toda a verdade, porque ela o importunou dia após dia, até que ele se sentisse exausto. Se seu cabelo fosse cortado, ele perderia sua força e se tornaria como qualquer outro homem.
Juízes 16, versículos 15 a 17, relata que ela disse a ele: Como você pode dizer, eu te amo, quando você não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de tola e não me contou o segredo de sua grande força. Com tamanha insistência, ela o provocou dia após dia, até que ele ficasse doente de tanto ouvir isso. Então ele contou tudo a ela. Nenhuma navalha foi usada na minha cabeça, disse ele, porque sou um nazireu, dedicado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se minha cabeça for raspada, minha força me deixará e ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila não perdeu tempo. Enquanto ele dormia no colo dela, ela raspou a cabeça de Sansão. E porque os líderes dos filisteus estavam se escondendo nas sombras, e eu trouxe a prata, ela estava livre para contar seu dinheiro sujo enquanto o ato era realizado. Uma vez que Sansão foi tornado indefeso, lemos essas palavras tristes e lamentáveis. Quando ele acordou de seu sono, ele disse: Eu escaparei como fiz antes e me livrarei disso. Mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Sansão cometeu o erro de priorizar seu relacionamento com Dalila em detrimento de sua devoção a Deus, e isso lhe custou caro. Isso prova que nenhum relacionamento humano, por mais íntimo que seja, pode ser mais importante do que seu relacionamento com Deus. Sansão pagou um preço alto por sua transgressão. Os olhos de Sansão foram arrancados. Ele foi acorrentado e forçado a trabalhar na prisão pelos filisteus. Em outras palavras, os adversários de Deus assumiram o comando de cada movimento dele. Isso serve como um lembrete que quando Deus é removido da equação, Satanás assume o controle do problema. Juízes 16, versículos 18 a 22. Quando Dalila viu que ele havia contado tudo a ela, ela enviou um recado para os governantes dos filisteus. Voltem mais uma vez, ele me contou tudo. Então os governantes dos filisteus retornaram com a prata em suas mãos. Depois de fazê-lo dormir em seu colo, ela chamou alguém para raspar as 7 tranças de seu cabelo, e assim começou a subjugá-lo e sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou de seu sono e pensou: eu vou sair como antes e me livrar disso. Mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Então os filisteus o agarraram, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza. Amarrando-o com grilhões de bronze, eles o colocaram para moer grãos na prisão, mas o cabelo em sua cabeça começou a crescer novamente depois de ter sido raspado. Aqui percebemos que Deus ainda não havia terminado com Sansão. Por que precisávamos saber que seu cabelo, que era a fonte de seu poder, havia começado a crescer novamente? O retorno de seu cabelo era um símbolo externo de que ele estava internamente arrependido e voltando para Deus. Seu arrependimento se tornaria aparente em sua próxima oração ao Senhor. Para capturar sua total atenção, Deus às vezes precisa te levar ao ponto mais baixo que você possivelmente pode chegar. Sansão estava no fundo do poço. No entanto, seu cabelo começou a crescer novamente. Os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, enquanto Sansão moía grãos na prisão. Eles estavam prontos para se alegrar pelo fato de que sua divindade havia entregue seu alimento a eles. Na reunião, os filisteus estavam alegres. Eles convocaram Sansão para entretê-los, colocando-o entre as colunas do templo. Eles estavam se colocando em posição de falhar ao fazer isso. O templo estava lotado e provavelmente havia 3.000 pessoas no telhado. Reconhecendo isso, Sansão implorou a Deus pela última vez para empoderá-lo, para que pudesse derrubar o telhado sobre os filisteus. Ele empurrou com toda a sua força e o templo desabou sobre os líderes e toda a população. Juízes 16, versículos 23 a 28. Agora os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu deus, e para celebrar, dizendo: nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Quando o povo o viu, eles louvaram seu Deus, dizendo: nosso Deus entregou nosso inimigo em nossas mãos.
aquele que devastou nossa terra e multiplicou nossos mortos. Mas enquanto eles estavam em alto astral, eles gritaram: "Tragam Sansão para nos entreter." Então, eles chamaram Sansão para fora da prisão e ele se apresentou para eles. Quando o colocaram entre as colunas, Sansão disse ao servo que segurava sua mão: "Coloque-me onde eu possa sentir as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar nelas." Agora, o templo estava cheio de homens e mulheres. Todos os governantes dos filisteus estavam lá, e no telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres assistindo Sansão se apresentar. Então Sansão orou ao Senhor: "Senhor soberano, lembre-se de mim. Por favor, Deus, fortaleça-me apenas mais uma vez e deixe-me com um golpe obter vingança sobre os filisteus por meus 2 olhos." Assim, Sansão matou mais opressores de Israel naquele dia do que ele havia matado em todos os seus outros dias. Infelizmente, Sansão sucumbiu à cultura idólatra ao seu redor e tomou decisões ruins. No entanto, em Hebreus 11, versículos 32 e 33, Sansão é mencionado no Salão da Fé, junto com outros heróis íntegros do Velho Testamento, como Daniel. E todo o coração deveria se encher de esperança como resultado dessa inclusão. Embora Sansão estivesse longe de ser perfeito, ele acertou em uma coisa: ele acreditava que Deus poderia usá-lo para realizar sua vontade. Portanto, confiemos em Deus, submetamo-nos à sua agenda para nossas vidas e entreguemos tudo o que temos. Oração. Senhor Deus, nós nos maravilhamos com a história de Sansão, um homem escolhido desde o ventre para ser um libertador de Israel, apesar de suas imperfeições e falhas. Reconhecemos, Pai, que a Tua força se manifesta na fraqueza humana e que Tu chamas aqueles que são imperfeitos para cumprir propósitos divinos. Agradecemos porque, assim como Sansão, cada um de nós pode ser usado por Ti, não por nossos méritos, mas pela Tua graça e misericórdia. Hoje, pedimos que nos ensines a confiar em Tua presença e em Tua direção, mesmo quando enfrentamos desafios e tentações. Que o Teu Espírito Santo, que agora habita em nós, nos fortaleça e nos guie em cada passo, para que possamos viver não segundo a carne, mas de acordo com o Espírito. Que sejamos inspirados pelo exemplo de Sansão para entender que mesmo em nossos momentos de fraqueza, podemos clamar a Ti e ser restaurados para cumprir o chamado que nos foi confiado. Ensina-nos a ser fiéis em todas as circunstâncias, mantendo nossos corações puros e nossas vidas dedicadas ao Teu serviço. Em nome de Jesus, amém. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.